Gente, seguinte, nós temos falado tanto sobre ocupação, temos pregado tanto, incessante, né, em nossa igreja, em nossa Juventude Alive, já há algum tempo, sobre a questão da ocupação, entrar em lugares que precisam do Evangelho, que precisam ser moldados por uma cosmovisão cristã. E foi tão especial, não é? Que nesse ano nós tivemos uma série, aos domingos, falando sobre a estratégia da ocupação, que é uma batalha espiritual. Então nós entendemos que ocupar lugares que precisam ser ocupados, não apenas por crentes evangélicos, mas por cristãos com princípios e valores, é batalha espiritual. E entendendo isso, nós precisamos ir agora para a prática, inclusive os clubes que, por enquanto, nós estamos realizando o Mega Club, que é um clube bem grandão que a gente faz todo sábado aqui às 19 horas, se você não está vindo, você está perdendo, mas fica sempre ligado, os nossos grupos no WhatsApp ainda estão funcionando, logo logo a gente deve voltar a marcar, pelo menos de 15 em 15 dias, os clubes novamente, porque é uma estratégia que nós não podemos deixar morrer. E aí os clubes surgiram nessa intenção, um desses clubes é o clube de governo, e nós estamos com uma oportunidade, já que a gente está em clima de Copa, a gente está com uma oportunidade pingando na nossa frente, só empurrar para o gol. Presta atenção, você está comigo aqui? Amém? Gente, minha voz hoje está um caco, já peço perdão para vocês, isso aqui é sono atrasado, isso aqui é mudança de clima, está tudo zoado. Então até vou tomar mais água do que o normal, vou falar mais baixo. Cauãzão, você que é o cara dos gritos, me ajuda a me empolgar para o culto, porque a voz está ruim. Vocês estão comigo? Ocupação é batalha espiritual, então a gente precisa se posicionar, a gente precisa orar. Eu vou falar algo com vocês aqui, que primeiro a gente vai orar sobre, eu quero que vocês orem por isso, até quarta-feira, e também se mobilizem. Eu não tenho todas as informações ainda, terei essas informações amanhã, porque pintou uma oportunidade pingando na nossa frente hoje à tarde. Todos os municípios do Brasil, eles têm conselhos que estão atuando em áreas estratégicas. Então você tem conselho da mulher, conselho da infância e da juventude, tem conselho de tudo quanto é coisa. Conselho que cuida do pessoal refugiado, e por aí vai. E quarta-feira agora pintou para nós a oportunidade de colocar alguém para representar a nossa igreja, a nossa casa e a nossa Juventude Alive também, no conselho da juventude da cidade. Conselho que cuida de vários assuntos relacionados ao jovem da cidade de Araçatuba, tá bom? Eu não tenho todas as informações, eu sei que a votação será por aclamação. O que é aclamação? Não vai ter urna, você vai chegar lá e eu voto em tal, é aclamação. E quem for mais votado lá no dia vai entrar, são 3 vagas que existem. Será quarta-feira agora, dia 30, das 8 da manhã ao meio-dia. Eu não sei se será em todo o período a votação ou se terá um período específico. Nós vamos nos informar mais amanhã, porque estou falando algo fresco para você. Pingou a oportunidade hoje à tarde para nós. E nós já vamos para cima, amanhã a gente já solta nas redes aí como que a gente vai se mobilizar, que hora que tem que ir. E aí eu conto com você, primeiro, em batalha espiritual, porque a estratégia da ocupação é batalha espiritual. Segundo, também em mobilização para a gente ir lá e votar e colocar alguém nosso com princípios e valores, porque a gente já sabe que a galerinha, né, progressista, galerinha que não tem nada a ver com os nossos princípios e valores, já está de olho nessas vagas. E a gente entende que não é sobre colocar um evangélico lá para... porque ele é evangélico. Não, é sobre princípios e valores, e influenciar de dentro para fora, como a gente tem aprendido. Amém? Tá bom? Então, vai orando por isso, coloque em oração. Já nos mobilizamos, já estamos alinhando, temos reuniões amanhã, né? E para representar a nossa igreja Amor e Cuidado e a Juventude Alive, nós vamos mandar o Pugina lá, tá bom? Que é o nosso líder de clube de governo. E olha só, saiu dos clubes. É o clube de governo, o Pugina é um dos líderes do clube de governo, tem chamado para essa esfera, tem chamado para essa área de atuação, e nós já alinhamos. Amanhã temos reunião, ele, o nosso vereador eleito lá, Coronel Guimarães, nós vamos alinhar todos os detalhes, passar para vocês, e quarta-feira, se você puder, dar essa força de passar lá na Câmara Municipal. Nós vamos alinhar o horário certinho, mas é entre 8 da manhã e meio-dia, e por aclamação. Eu creio que se nós formos em peso aí com a Juventude Alive, a gente consegue ocupar esse lugar bem importante aí. Amém? Vamos orar por isso? Você ora por isso durante a semana? Vamos junto? Porque assim, cara, é uma baita estratégia para a gente já estar lá dentro, ocupando e levando os valores do reino de Deus para aquilo que o Senhor deseja fazer
na nossa cidade. Fechou? Vamos orar por isso? Jesus, eu oro por ocupação, Pai, ocupação de espaços na nossa cidade, na nossa nação. Não é sobre projeto de poder, não é sobre ter evangélicos simplesmente nominais dentro de cargos importantes. Não é sobre isso. É sobre servir a nossa nação, é sobre servir a nossa cidade com atos de serviço, influenciarmos com princípios do reino, Pai. Então nós oramos, Pai, para que o Senhor já mova todos os detalhes, para que consigamos ocupar, Pai, esta questão tão importante que é a juventude da nossa cidade. Afinal, somos Juventude Alive e existimos por uma missão, que é não apenas desfrutar da vida que o Senhor nos deu, mas levar dessa vida a todas as pessoas que estão perto de nós. E, Deus, nós oramos para que a Juventude Alive consiga influenciar os jovens de Araçatuba, Pai, através de princípios, através de valores, através do reino do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está selado, hein? Então vai ser... Gente, Copa do Mundo chegou. Você está animado? Você está iludido? Eu não estou iludido, eu tenho convicção que o Hexa vem. Tá bom? A convicção que o Hexa vem é tão notória que o Bola, velho, está falando de futebol. Gente, quem de vocês imaginaria que o Mateus um dia ia subir aqui e ia passar um vídeo de futebol no telão? Tudo bem que há um tempo atrás ele pregou, contando uma história que ele jogou futebol nos Estados Unidos. Até hoje nós estamos tentando entender de onde que ele tirou essa história e de quem que é essa história que ele roubou. Mas, gente, a Copa mexe com as emoções de todo mundo. A Copa, ela agita até quem não gosta de assistir futebol, até a galera que não sabe nem o que é impedimento, o que é volante, o que é tiro de meta, quer saber o que o Brasil vai jogar, que hora que o Brasil vai jogar, se o Brasil vai ganhar. E assim, quem tem coração está torcendo para o Brasil e está orando pelo menino Ney para ele recuperar logo. E aí assim, falando em Copa, eu comecei a pensar muito essa semana sobre a questão do favoritismo, porque a verdade é que o Brasil chega favorito em qualquer Copa, né? Uma camisa tão pesada como a camisa da seleção brasileira, com ótimos jogadores, com um retrospecto tão importante para as seleções mundiais, uma seleção que sempre revelou grandes craques, uma seleção que sempre teve os melhores jogadores. Somos muitas vezes conhecidos como o país do futebol. É muito claro que qualquer Copa, qualquer campeonato que o Brasil entre para jogar, o Brasil entra como favorito. E não é diferente agora na Copa. A gente entrou como favorito, né? Entramos como um dos favoritos e tem gente que está secando a Argentina, tem gente que está secando a França e está lá, né? E aí a gente está nessa, será que ganha, será que não ganha? Mas será que ser favorito de fato nos faz campeões automaticamente? A resposta é muito clara. Para quem assiste futebol, para quem não assiste sabe que favoritismo não se resume ou não transforma automaticamente em título, em campeonato. Sabe, para que o Brasil faça valer de fato esse favoritismo, é necessário empenho, treinamento, concentração, é necessário muitas vezes sorte no meio do caminho. Quantas vezes já vimos grandes favoritos caindo? E a grande questão é que às vezes a gente se coloca como, e aqui eu não estou colocando você como indivíduo, porque como indivíduo, aos domingos nós estamos tendo uma série agora, a Revolução dos Improváveis. Inclusive, se você está perdendo, você não sabe o que você está perdendo. Amanhã é a terceira mensagem. Pega hoje à noite, assiste a mensagem 1 e 2 no YouTube e vem amanhã em qualquer celebração da nossa igreja assistir a terceira mensagem, a Revolução dos Improváveis. Que série extraordinária. Essa série fala que nenhum de nós somos favoritos, nós somos improváveis. Todos nós somos favorecidos, na verdade, agora com uma graça de Deus que vem em nosso favor e nos transforma agora, então, em campeões, em vencedores, mas não há nada de bom em nós, a própria palavra de Deus diz isso. Agora, me entenda, não estou falando como indivíduo, porque eu sei que o ser humano ele é caído, ele é corrompido e não há nada de bom em nós, a não ser que haja, então, uma ação do Espírito que nos vivifique. Mas eu estou falando como um povo escolhido, como igreja, nós somos favoritos.
Talvez você diga, não, mas evangélicos de uma maneira geral, ou cristãos de uma maneira geral, são minoria. Não, nós não somos minoria. Porque se você for observar os traços da história, você vai perceber que durante toda a história da humanidade, a igreja sempre se portou como favorita e protagonista a título. Tudo que você imaginar de benfeitorias, as grandes realizações, as grandes conquistas da humanidade passaram diretamente pelas mãos da igreja. A igreja foi protagonista em todas elas. Eu falo muito sobre isso. A gente está sempre citando vários dados sobre isso aqui com vocês. E então você já tem isso muito claro no teu coração. Tem gente que acha que ser igreja é partir de uma posição tipo assim, eu sou a Arábia Saudita da Copa. Se pintar uma zebra, eu vou ganhar da Argentina, e não é assim, A igreja de Jesus, ela nunca esteve acovardada. A igreja de Jesus, ela foi perseguida. A igreja de Jesus, ela foi muitas vezes feita de alvo. A igreja de Jesus, muitas vezes, quiseram derrubá-la, quiseram quebrá-la, quiseram de alguma forma prejudicá-la, mas a igreja de Jesus sempre permaneceu avançando. A igreja de Jesus sempre permaneceu crescendo. Eu gosto que Billy Graham ele fala assim, olha, eu li a última página da Bíblia, e ela diz que a igreja termina vitoriosa. A igreja é vitoriosa. E às vezes a gente se coloca numa posição de coitadinhos, e não somos coitadinhos. Talvez, em uma sociedade, em uma era das redes sociais, onde qualquer um com bons seguidores no Twitter tem a sua voz amplificada, a gente começa a achar que não, porque os maus estão em maioria, porque eles são maiores, porque eu acredito nos meus princípios e valores bíblicos, cristãos, mas quem não acredita está tão maior, parece que a voz deles é tão mais forte, parece que eles alcançam tanto mais gente. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, de fato, as redes sociais elas ampliam aquilo que elas querem ampliar. Não à toa a gente está vivendo uma era tão difícil de cerceamento à nossa liberdade que a gente está tendo que lutar aí por coisas simples. Por quê? As redes sociais, os meios de comunicação estão entregues nas mãos de poucos que vão amplificar quem eles querem que seja amplificado, a voz de quem eles querem que seja ouvido. Mas não caia nessa mentira, acredite no que a Bíblia diz ao respeito da igreja e acredite o que a história comprova sobre a vida da igreja. A história vai comprovar que a igreja é vitoriosa e favorita nessa batalha. Muita gente tentou, não, porque a igreja vai morrer, depois da pandemia, 6 meses fechada a igreja, então, estamos aqui mais fortes do que entramos na pandemia, a igreja continua crescendo, a igreja continua avançando, e assim vai ser. Podem vir crises, podem vir momentos difíceis, as circunstâncias podem não estar favoráveis, pode vir governo favorável, pode vir governo desfavorável. A igreja nunca precisou de nada disso para continuar crescendo, avançando, prosperando, e você faz parte desse mecanismo, você faz parte desse organismo vivo que é a igreja. Então por que muitas vezes como igreja estamos acovardados? Por que muitas vezes como igreja estamos aqui nos sentindo o patinho feio da história? Não, somos favoritos. Mas, como eu comecei essa mensagem, favoritismo não significa vitória, nem tampouco ganhar o campeonato. E aqui vamos levar para a nossa vida pessoal também, porque a igreja é constituída de pessoas, nós, mas você faz parte dessa igreja, você faz parte desse organismo vivo, então leva para a tua vida pessoal também. Porque existem 2 verdades, você sabe disso. Existe a verdade do que eu sou a igreja, mas essa não é uma verdade completa, você já aprendeu isso aqui. E existe a verdade que nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, mas eu faço parte dela. Então, como eu me porto, como eu vivo a minha vida, como eu acredito naquilo que eu carrego, também está afetando diretamente a postura da igreja. Porque se eu me acovardo, é uma parte da igreja que está se acovardando. Se eu flerto com o pecado, é uma parte da igreja que está flertando com o pecado. Se eu não vivo a minha vida de modo a agradar a Deus, é uma parte da igreja que não está agradando a Deus. E você já aprendeu aqui também nesse púlpito que o que eu faço respinga diretamente, repercute diretamente na vida da igreja, porque estamos correndo uma corrida, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Tem muita gente olhando para você.
Então não existe mais, eu sou tão pequeno, o que eu fizer não importa, a igreja é grande. Não, de fato, a igreja Amor e Cuidado é uma igreja grande, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja maior ainda. Mas o que você faz interfere diretamente nessa pessoa que está do teu lado e no corpo de Cristo na terra. Por isso vamos levar também para a nossa vida pessoal. Será que favoritismo vai sempre terminar em vitória? E a resposta é óbvio que não. Quantas grandes promessas do esporte já não surgiram? Quantas grandes promessas da música não surgiram? Quantas grandes promessas do cinema já não pintaram e no meio do caminho pararam, foram paralisadas, sumiram, floparam? A grande questão é que somos chamados para a vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e aqui a gente entra naquele famoso paradoxo do já e do ainda não, lembra que a gente já falou sobre isso? Somos um povo mais que vencedor, mas ainda não chegamos lá, precisamos de uma caminhada, de uma jornada até. Temos muito potencial, há muita coisa boa de Deus liberada em nós para avançar, para prosperar, para viver o melhor dele, mas até chegarmos no ponto final, até chegarmos lá na vitória, existe um caminho, e muitas vezes não somos campeões, porque deixamos com que a onda do favoritismo mais nos atrapalhe do que nos ajude. Vamos falar um pouquinho sobre favoritismo, vamos falar um pouquinho sobre conquista, pegando esse ensejo, esse gancho da Copa, vamos falar um pouquinho sobre a nossa postura como filhos de Deus e como igreja, como deveríamos nos portar e viver a partir de agora, então, para de fato conquistarmos a partir do favoritismo e não deixarmos esse favoritismo nos parar, não fazemos esse favoritismo nos dar a vergonha de perder no meio do caminho. Vamos lá, vamos aprender através da vida do povo de Israel. Josué capítulo 6, abre sua Bíblia comigo. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje eu vou passar bastante por textos bíblicos, deixa sua Bíblia aberta. Se tiver com o teu celular aí, deixa ele ligado, deixa ele na Bíblia. Josué capítulo 6, e a gente vai passar por vários momentos da trajetória e da narrativa bíblica aqui. Você precisa entender que antes da gente chegar aqui em Josué capítulo 6, o que está acontecendo? Vamos mergulhar um pouquinho na história aqui. Deus chama um povo e Deus escolhe aquele povo para si. Aquele povo então agora era favorito. Quer mais favorito do que um povo escolhido por Deus? Quem que é esse povo? É o povo escolhido por Deus lá através de Abraão, que seria uma grande descendência e um dia possuiria uma terra que Deus estava preparando para eles. Até aqui estamos juntos? Toda a trajetória, a história se passa, você conhece Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos, um dos filhos dele é José, José do Egito, lembra? O José que vai para o Egito vendido pelos seus irmãos, lá ele prospera, lá ele cresce, ele leva a sua família para lá, a família começa a crescer, prosperar. Ele servia um faraó que era favorável ao povo de Deus. Esse faraó morre, assume um outro faraó que não era favorável ao povo de Deus. Então ele começa a perseguir, ele começa a subjugar aquele povo, então aquele povo vira escravo, os anos se passam, Deus levanta um camarada chamado Moisés. Moisés é o libertador, escolhido por Deus. Toda aquela trajetória da vida de Moisés que você conhece, a gente pode aprofundar um outro dia melhor. E aí Moisés ele liberta o povo, ele peregrina com o povo pelo deserto durante 40 anos, podiam ser poucos dias, mas a desobediência do povo fez com que fosse vários anos, 40 anos peregrinando em meio ao deserto. Toda uma geração morre, toda uma nova geração nasce. Essa nova geração agora é liderada por Josué, sucessor de Moisés. Josué, então, agora ele lidera, e ele começa então um processo de conquista de uma terra que Deus tinha prometido lá para Abraão, o primeiro da história que a gente citou. Muitos anos depois, mais de 430 anos depois, então, eles estão agora diante da promessa, eles estão diante da hora do jogo. E aqui nos mostra mais uma vez que ser favorito, até ser campeão, existe um tempo. O povo de Israel se torna favorito quando? Quando Deus escolhe Abraão. Porra, se Deus está com Abraão, se Deus está com esse povo é favorito.
Mas a hora de jogar, que hora que é? 430 anos e mais um pouquinho para frente. A hora que eles estão agora, de fato, rodeando Jericó, uma cidade fortificada, para que os muros caíssem. Então agora eles tivessem acesso a essa primeira cidade de Canaã, que era uma grande extensão de terra que Deus estava dando para o povo. Então Deus dá uma ordem para Josué, e ele fala: olha, pega agora os homens, pega o exército de guerra, e vocês vão de cidade em cidade, guerreando e ocupando e conquistando esses lugares. Engraçado que é muito parecido com o que a gente faz hoje, essa estratégia da ocupação que a gente está falando. E a direção de Deus para Josué é: entre na terra, ocupe aquele lugar e leve princípios e valores do meu reino para aquele lugar, e essa terra agora é de vocês, onde vocês colocarem os pés agora, essa terra é propriedade do povo de Deus. Então eles começam pela primeira cidade, que é Jericó. Josué capítulo 6, versículo de 1 a 5, leia comigo. Jericó estava completamente fechada por conta dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da sua arca. No 7º dia marchem todos os 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Então aqui é a primeira intervenção aqui de Deus no coração do povo. Ele fala assim: gente, vamos para a guerra, vamos para a batalha, vocês podem, pega aí os guerreiros, pega os homens, pega as famílias, rodeiem Jericó por algumas vezes, toquem as trombetas, gritem, as muralhas vão cair, vocês vão para cima. E eles vão. Eles começam então a fazer isso nas outras cidades, mas lembre-se que toda a extensão do território de Canaã já havia pessoas ocupando aqueles lugares, haviam outros povos ocupando aqueles lugares, logo não seria fácil. Muitos desses povos eram povos totalmente pagãos, assim, contrários demais à lei de Deus, eram pessoas totalmente desprezíveis diante de Deus, sabe? Não por conta da sua humanidade, que você sabe que Deus ama toda pessoa, mas por conta das suas práticas. As práticas deles eram detestáveis ao Senhor. Inclusive, se estudarmos a característica de cada povo que vivia em Canaã, nós podemos observar muito das características culturais que cercam as 7 esferas da nossa sociedade hoje. Eles são muitas vezes um espelho, eles são muitas vezes um arquétipo daquilo que de fato hoje nós vemos e enxergamos na sociedade atual. Então a ordem de Deus é muito clara: vocês precisam entrar e vocês precisam exterminar tudo. Existem alguns lugares que vocês até podem tomar algumas coisas para si, mas existem alguns lugares que vocês vão encontrar práticas, vocês vão encontrar objetos altamente consagrados a deuses, a demônios. Vocês vão encontrar coisas totalmente contra aquilo que vocês aprenderam desde o princípio. E aí Deus fala: essas coisas não podem ficar com vocês, deem fim em tudo, matem os animais consagrados, joguem no fogo aquilo que for objeto consagrado. Olha só o que Deus fala para eles lá no versículo 17, acompanha comigo, pula um pouquinho, acompanha comigo agora, estou ainda no capítulo 6, versículo 17. Deus fala assim: olha, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe, que é uma mulher que protegeu os espias que foram observar a terra anos anteriores, somente ela e todos que estão com ela serão poupados, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Diga comigo: fiquem longe. Fala mais forte, fala: fiquem longe. Fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são e serão sagrados e pertencerão ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro.
Quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas, o grito forte, o muro caiu, cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. De novo, diga comigo, fiquem longe. Gente, Deus ele é categórico em dizer, fiquem longe daquilo que causa destruição. Fiquem longe daquilo que não pode ser parte da cultura de vocês. Como igreja somos favoritos, estamos numa batalha, estamos numa guerra, estamos em uma partida onde de fato seremos vencedores. Mas nessa partida, você está aprendendo sobre a estratégia da ocupação, como nós temos falado. E existem elementos da nossa cultura que podem de fato ser redimidos. O que é redimidos? Eles podem ser transformados a partir de uma cosmovisão cristã. O que é cosmovisão? Sempre relembrando, é a maneira de enxergarmos o mundo. Então existem alguns elementos da nossa cultura que a gente pode olhar e falar assim, isso aqui é adoração pagã. O que é isso? Não é uma adoração cristã, é uma adoração a outros deuses. Mas a gente pode pegar isso, redimir, colocar a cosmovisão, colocar as lentes cristãs nessas paradas e transformá-las através do poder de Cristo. Giovanni, me dá um exemplo, música. Senão a gente entra naquela parada. Não pode ouvir música porque música é do diabo. Quantas vezes a gente já falou isso? Como igreja, há anos atrás. Talvez nossa geração não viveu isso, mas gerações anteriores já viveram algo parecido. Outro exemplo, filmes. Ir para o cinema é pecado, há muito tempo atrás foi. Se misturar com política é pecado. Então, filmes, músicas, estruturas políticas, governamentais, são questões que nós podemos, mesmo que elas estejam servindo a outros deuses, entrar dentro delas, redimi-las, transformá-las com o poder da palavra e vermos elas agora servindo a Cristo. Amém? Existem, entretanto, algumas questões que Deus é categórico, porque assim, existia algumas ocupações que Deus falava, Josué, fala para o povo, pode pegar tudo, ouro, prata, bota no bolso, e foi assim que o povo de Israel enriqueceu muito. Mas existiam alguns lugares que eles entravam, que Deus falava, opa, esse lugar não, nesse lugar fique longe, fiquem longe. Como assim? Gente, existem alguns aspectos da nossa cultura que não podem ser redimidos. Não dá para deixar ele mais bonitinho, ou com um olhar bíblico sobre ele e falar assim, agora vai funcionar. Giovanni, me dá exemplos. Por exemplo, aborto. Não dá para falar assim, deixa eu pegar o aborto, vamos fazer ele questão de saúde pública, vamos deixar ele mais bonitinho. Vamos tocar no coração do pessoal e ele vai ficar bíblico. Não existe. A Bíblia fala sobre a vida desde a sua concepção. Logo, eu não posso fazer do aborto algo redimido. Outra questão social tão importante em alta, racismo. Não dá para eu pegar o racismo e falar assim, nossa, vamos fazer o racismo bonitinho, o racismo do bem? Se bem que tem o ódio do bem, né? Tem a galera que fala do ódio, mas na hora de odiar, quebra a perna do Neymar mesmo. Não tem a galera que está assim aí na rede social? Tem o ódio do bem. Mas a galera está nessa. Então, ódio, racismo, são questões sociais também que a gente precisava se engajar também como igreja. E aí o camarada fica, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o do bem. Vamos colocar a visão bíblica. Não existe visão bíblica. A palavra de Deus fala sobre todos nós sermos iguais. A imagem e semelhança dele, do Criador. Logo, deveríamos como igreja se importar com essas questões e ser contra aborto, ser contra racismo, ser contra legalização de drogas. Vamos para questões que fogem um pouco do aspecto social e mais também para a nossa vida pessoal. Por exemplo, fornicação. O que é a fornicação, gente? Sexo fora do casamento, antes do casamento. Não adianta tentar fazer a fornicação ficar mais bonitinho, que nem tem pastor tentando fazer. Não, veja bem, porque antigamente o povo casava cedo, então com 12 anos, 13 anos já estava tendo relação sexual. Agora o povo demora, o povo vai casar com 30 anos, o povo tem que construir a vida. Então assim, é demais exigir de um jovem, tem esse papo rolando por aí. Não existe como redimir a fornicação. Não existe como eu falar assim, deixa eu transformar a fornicação em algo mais bonitinho, algo bíblico. Não faz sentido para o cristão. Gente, faz sentido o que eu estou falando aqui? Sabe, o que eu estou querendo te mostrar é que existem alguns aspectos da cultura que a gente precisa entrar, influenciar
e através do serviço redimir aquelas áreas. E quando eu falo de redimir, eu não estou falando em fazer que nem o Catar. Né? Você viu que no Catar, assim, os caras são tão ligados na religião deles, que quem não segue a religião deles lá é preso e morto. Não é sobre isso a ocupação. Tem gente que vê a gente pregando aqui sobre ocupação, começa a achar que a gente quer ser os evangélicos versão Hamas, né? Então a gente vai ocupar e é o seguinte, entendeu? Mata todo mundo que fornicar. Mata todo mundo aí que não seguiu os nossos princípios e os nossos valores. Não é sobre isso. A nossa ocupação se dá através do serviço. Eu não quero que a nossa nação se torne evangélica a ponto de então agora, quem não segue os meus princípios e valores tem que ir preso. Não é sobre isso. Eu não quero me tornar um Catar. Eu quero que o Brasil entenda o serviço ministerial da igreja. Eu quero que nós como igreja possamos servir tanto o Brasil, que através dos nossos atos de serviço, o Brasil comece a falar assim, uau, é verdade, eu preciso desse povo, eu preciso dessa igreja. Se esse povo sair daqui, esse país entra em colapso. E já é assim, tá? Eles ainda não sabem, mas se a igreja for retirada do Brasil, o Brasil entra em colapso. O Brasil só não entrou em colapso ainda por conta da igreja brasileira. O mundo não entrou em colapso por conta da igreja ao redor do mundo, que continua jejuando, orando, buscando, se fortalecendo. E é sobre isso. Então existem alguns aspectos da cultura que a gente quer entrar, a gente quer entender e a gente quer redimir. A arte, entretenimento, a política, a economia. Agora existem alguns aspectos que Deus está falando, não toca nisso. Existem alguns aspectos que Deus está falando, não se mistura com essas coisas. E às vezes a gente está brincando. A gente está entrando nessa questão da ocupação, a gente está interpretando mal o que é ocupação. Eu posso ir para qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quero, eu posso tocar no que eu quiser, afinal Deus conhece meu coração, essa onda de hipergraça, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus está comigo, que Deus me ama, que Deus é legal. Ei, Deus está sendo categórico. Tem lugar que você vai, ocupa, coloca a mão e redime e transforma para a minha glória. Existe lugar que você não pode chegar perto. Gente, quando envolve pecado, quando envolve aquilo que não está na palavra de Deus. Sabe aquela parada, né? Que eu não sei quem começou, mas é tão bonito, todo mundo fala, todo bom crente, desde criança conhece, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É isso que você pode. Tudo aquilo que vai fora daquilo que a Bíblia diz que você é, daquilo que a Bíblia diz que você tem, daquilo que a Bíblia diz que você pode, isso Deus está falando, não chega perto. E como igreja a gente precisa ser maduro e como igreja a gente precisa ser muito esperto quanto a isso. A própria palavra fala assim, sejam simples, mas sejam astutos. A gente precisa ser mais astuto, porque a igreja está se metendo em alguns lugares. E quando eu falo igreja, eu estou falando eu e você, indivíduos. Muitas vezes a gente está flertando com algumas coisas, e às vezes até com a desculpa, não, porque eu quero ocupar, porque eu quero ser luz, porque eu quero ser sal, porque eu quero evangelizar. E Deus está falando, tem lugar que não é para você ir, tem coisa que não é para você tocar, tem coisa que não é para você ouvir, tem coisa que não é para você ver. Existem aspectos da nossa cultura que não podem ser tocados. Que aspectos são esses? Tudo aquilo que está fora da luz da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa se aprofundar na palavra de Deus. Por isso que se esse ano foi um ano que você não conseguiu mergulhar nas Escrituras, eu quero te encorajar para que o próximo ano que está chegando, você não precisa esperar dia 1º de janeiro para começar a tua leitura bíblica. Por isso que você não precisa esperar o dia 2, porque o pessoal fala que vai começar no dia 1, só que o dia 1 é dia de festa, né? Então aí começa no dia 2. Não começa no dia 2, começa hoje. Já adianta, já fica adiantado. Porque a gente só vai ter uma cosmovisão bíblica, que é enxergar o mundo com as lentes da palavra de Deus, quando primeiro a gente lê a Bíblia, quando a gente entender o que a Bíblia diz para sermos, para fazermos e para tocarmos, e quando a gente começar a andar com gente bíblica. Coloca um alvo para você em 2023, eu preciso andar com mais gente bíblica. Eu preciso andar com mais gente que respira a palavra de Deus. E eu não estou falando para você se isolar de amizade, estou falando para você não se conectar com mais ninguém. Eu estou falando assim, coloca um alvo para a tua vida. Deus, se eu pudesse colocar um gráfico aqui, um gráfico de pizza, de qual a porcentagem que eu ando com pessoas, as pessoas que estão à minha volta. Se os sociólogos dizem que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, você está convivendo com pessoas bíblicas, você está respirando a Bíblia, você está entendendo os valores bíblicos e de fato entendendo e conseguindo interpretar o teu mundo através de respostas bíblicas.
A gente está num mundo que está pedindo resposta a todo momento. Se você abrir o teu Twitter, está todo mundo querendo saber respostas, sobre tudo e sobre todos. Respostas sobre liberdade, respostas sobre vida, respostas sobre política, respostas sobre esportes, respostas sobre tudo. E a gente quer ser especialista em tudo, e a gente só está esquecendo de ensinar o mundo através de respostas bíblicas. Porque você não vai ensinar, ou você não vai aprender questão de vida, família, economia, política ou qualquer outras coisas por especialistas. Você precisa, antes de tudo, aprender o que a Bíblia diz sobre essas coisas, para entender onde você pode tocar e onde você não pode tocar, porque a linha é tênue. A linha é tênue entre avançar e às vezes se contaminar. A gente está chamando há muito tempo a Juventude Alive para ocupação, mas eu quero te convidar para um nível mais profundo sobre esse assunto. A gente buscar uma maturidade no que diz respeito a isso. Através do quê? Através de uma visão bíblica sobre todas as coisas. Todas as respostas que a humanidade precisa estão na palavra de Deus, e a gente precisa entender. E a gente precisa entregar essa resposta a eles. Bom, tem um camarada, capítulo 7, vai comigo capítulo 7. Já estourei meu tempo, mas fazia tempo que eu não pregava no Livre. Tenho crédito com vocês, não tenho? Acabou 30 semanas? Glória a Deus, então eu vou até às 10 hoje. Tem um camarada, no meio de toda essa convocação, chamado Acã. E olha só o que ele faz, capítulo 7, versículo 1. Os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, aquilo que o Senhor mandou ele ficar longe. Ele foi lá e pegou. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Jerusalém, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 1 ou 2, 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai se puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Perseguiram os israelitas, desde a porta da cidade até Sabarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Nossa, você entendeu o que aconteceu aqui? Ai era uma cidade que não era favorita, era a Arábia Saudita. Essa é boa. Vamos pegar os nossos irmãos argentinos. A Argentina é aqui Israel, todo poderoso, favorito, com o Messi em campo. Ai, uma cidadezinha pequena, uma nação. Eles olham de cima assim e falam assim: vamos fazer o seguinte, não vamos com o exército todo não, vamos com 3 mil homens só, deixa o pessoal poupado aí descansando, porque está fácil. Eles só não sabiam que tinha um homem chamado Acã, que molhou o rolê. O que ele fez? Ele passou a mão no que Deus mandou ele não passar a mão. Ele pegou o que Deus mandou ele ficar longe. E aí a hora que o povo chega para a batalha, a mão de Deus tinha saído sobre eles. O que acontece? Pau. Tomaram um pau de Ai. Você tem que sair fugido. Assim, ainda que foi de boa, né? Perderam alguns soldados só, 36 soldados. A hora que eles viram que o negócio estava dando ruim, eles saíram fugidos e saíram desanimados. Tem muita gente que me pergunta: pastor, você está falando que nós somos maioria, por que a gente às vezes, mesmo em maioria, toma pau ou sai envergonhado e desanimado diante das circunstâncias ao redor? É por isso aí, ó. É por conta dessa questão. É porque às vezes a gente está flertando com alguma coisa que não era para ter flertado. É porque a gente está entrando onde não devia ter entrado. É porque Deus falou: não pega, não toca, fique longe. E a gente está chegando perto. A mão de Deus sai e a gente perde para quem não é favorito. E a gente perde para quem tem muito menos poder que nós. Tem gente que fala assim: por que eu estou tomando tanto pau do diabo? E não era para estar, porque a Bíblia diz que somos mais que vencedores, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a autoridade que está em nós não vem do nosso próprio coração. A autoridade que está em nós vem de Deus. E se você não está com Deus, porque você está fazendo aquele que Ele já falou para você ficar longe, a resposta para as derrotas que estão te cercando estão muito claras agora.
Ó, descortinando dos olhos. Agora talvez faz sentido, porque você fala tanto sobre ser mais que vencedor, porque você entende tanto que você tem Deus com você, então maior é aquele que está em você do que está no mundo, mas você continua apanhando para o capeta, as coisas continuam dando errado na tua vida, todo mundo perto de você prospera, avança e com você não é. Você segue, não, porque o pastor falou que tem que fazer isso, eu estou fazendo, tudo bem, mas e aí? Será que você não é o Acã? Que está chegando perto de onde não devia estar chegando? Que está fazendo o que não devia estar fazendo? Que está indo onde não devia estar indo? Que está tocando e está pegando aquilo que não devia estar pegando? Aqui está a resposta. O que acontece? Versículo 19 a 26. Acã morre e perde tudo. Josué diz a Acã: olha, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez. E aí ele não tem como esconder, ele fala: é verdade, pequei contra o Senhor. O que acontece? Acã, ele é apedrejado pelo próprio time. O próprio time se envergonha dele. Quantas derrotas você já vivenciou até aqui? Quantos quase você já viveu esse ano? Quase que eu cresci, quase que eu avancei, quase que eu melhorei. Quantas vezes você perdeu as coisas de Deus e terminou a batalha de cabeça baixa, envergonhado, ridicularizado, perdido em campo? Mesmo sendo favorito, mesmo as circunstâncias estando favoráveis. Quantas vezes você olhou para o lado e viu todo mundo avançando e você parado, e talvez tudo que você precisava era simplesmente seguir a ordem do Senhor, dizendo: não toque e nem chegue perto daquilo que eu desautorizei. Como o pastor Marcos Salles falou há pouco tempo atrás, existem ambientes que você está desautorizado a pisar por conta do teu novo ciclo de vida. Existem questões que você está desautorizado a continuar fazendo por conta da tua nova identidade em Cristo. Não é uma questão de forçar a barra, é uma questão que, se você é filho de Deus, você vive e se porta como tal. Se a gente quer avançar como igreja, a gente precisa cada vez mais buscar a palavra de Deus e, dentro da palavra de Deus, buscar nos purificar. Jesus fala: eu oro para que o Senhor nos santifique, e nos santifique através da tua palavra, através da verdade, a verdade é a tua palavra. Jesus orou pela nossa santificação, Jesus orou pela nossa paixão pela palavra. Se eu pudesse te dar uma dica, quem aqui quer viver um 2023 abençoado? Quem aqui quer viver o ano da sua vida? 2023 é o seu ano. Se eu pudesse te dar uma dica básica, você fala assim: ah, Giovanni, sério que você vai falar? É sério, eu vou falar. Sério, Giovanni, tão simples? Sim, simples. Quer uma dica para o teu 23 de sucesso? Santifique-se, ame a palavra, mergulhe na vida de oração, volte a princípios elementares do Evangelho, volte ao básico, para de ficar tentando inventar moda. Me dá uns 7 passos mirabolantes, muda aí, faz alguma coisa, me dá uma palavra que vai mudar tudo. A palavra para mudar o teu 2023 corre para a palavra de Deus, se santifica, busca Jesus, volte para o básico. Volte para o básico, porque talvez nem o básico a gente está fazendo direito e a gente quer o extraordinário. Volta para o básico. Somos favoritos, somos o povo da vitória, mas a gente precisa se portar como tal para vencer. Se você tiver com o teu celular aí, anota 3 chaves. Essa hora que você fica desesperado, achando que eu vou pregar agora 3 pontos. Não vou não, é 3 passos práticos. Eu não vou nem falar em cada ponto, só vou citar. Até porque eu não tinha nem ponto. Deus me deu agora aqui atrás. Então vamos lá, anota aí, pega o seu celular. Pega o celular aí. E quem olhar o Instagram e o Twitter agora vai queimar o celular aí, em nome de Jesus. Pega e abre o bloco de notas. Anota aí. Para você se tornar campeão. Para você se tornar campeão. Valorize a sua convocação. Valorize a sua convocação. Gente, imagina algum jogador sendo convocado pelo Tite falando assim: não, tô afim não. Ou imagine alguém sendo convocado, chegando lá fazendo corpo mole no Catar: ah, não quero jogar, tô com Miguel. Quando eu olho para Acã, ele não valorizou o time que ele estava. Gente, Acã estava no time campeão. Acã viu os milagres de Deus, Acã viu o Jordão
baixar o seu nível e eles passarem com uma água que era enorme, era um rio. Ele viu aquele rio batendo na sua canela e ele atravessando. Ele viu as muralhas caindo. Gente, é difícil você acreditar que o Deus que fez você passar por um rio a pé, por um Deus que fez você derrubar muralhas gritando, é difícil você acreditar na palavra de um Deus que está falando, não toca. Gente, o Acã viu Deus movendo milagres e maravilhas. Para que ele precisava pegar o que não era dele? Ele não valorizou a convocação dele. Muitas vezes nós somos salvos, chamados por Deus e não estamos valorizando a nossa convocação. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se assim agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Uau! Tem gente que me procura, pastor, como que eu faço para minimizar minhas quedas? Como que eu faço para não cair mais nesse mesmo pecado? Olha aqui, ele está falando, jamais tropeçarão. Uai, palavra bíblica. Como que eu jamais tropeço? Pega o antes aqui, faz a interpretação de texto. Ele está falando, empenhem-se para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O que ele está falando? Valoriza a identidade que Deus te deu. É bonitinho, né? A gente está numa geração que é bonitinho falar, eu sou filho de Deus. A gente canta, é gostoso, a gente fala de paternidade, de filiação, eu gosto também. Mas sai do romântico do eu sou filho de Deus e começa para 23 se portar como filho de Deus. Bater no peito e falar, eu sou filho de Deus, logo as minhas ações são diferentes. Ser filho de Deus não é simplesmente para me fazer bonitinho e curar meus traumas. Dizer que eu sou filho de Deus é para me reposicionar em Cristo e me fazer andar em santidade, em temor, em vitória. Valoriza a tua convocação, meu. Valoriza quem te chamou. Segundo, anota aí. Não desperdice a sua convocação infringindo as regras do jogo. Jogador que perde a cabeça em campo prejudica o time, é expulso e sai vaiado. Não desperdice a sua convocação. O quê? Infringindo as regras do jogo. Não adianta dar uma de Maradona e querer botar a mão na bola, agora tem VAR. Quem que é o nosso VAR? Nosso VAR é o Espírito Santo, meu. Pisou na bola, é Ele quem, a Bíblia fala, quem sonda o nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Peça para o Espírito Santo sondar teu coração e fala assim, existe uma regra para eu jogar. Tem gente que fala, não, é a graça, olha que bonita a graça de Deus. Eu estou na época da graça, eu não estou na época da lei, não tem mais regra. Não tem mais regra onde? Só se for na tua cabeça. Porque o mundo que a gente vive continua com regras. Que regras são essas? São princípios, valores imutáveis, regidos pelo nosso Senhor, Rei Jesus Cristo, que é Senhor. Mas se Ele é Senhor de um rei, todo reino tem uma cultura, todo reino tem também a forma de se portar, a forma de agir. Engana-se quem acha que você está jogando um jogo sem regra. Você está jogando um jogo sem regra, não é assim que funciona, não. Tem regra, meu. Entrou muito forte, fez o que não devia fazer, vai ser expulso e vai sair ridicularizado. Então essa é a segunda dica. Quer ganhar, quer se tornar campeão? Não infringe as regras do jogo, meu. Eu gosto quando Deus chega para Caim e fala, ei, por que você está triste? Caim tinha vacilado. Caim tinha matado seu irmão e tinha feito o que não agradava a Deus. E aí ele está bravo. Aí Deus fala assim, por que você está bravo? Se você fizer o bem, não será aceito? Ele fala, se você fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Domine teus pensamentos, domine a tua carne, subjugue a tua carne ao teu espírito. Vá para a palavra, se santifique, ande com pessoas bíblicas, ande com pessoas certas, vamos vencer. Terceiro e último, anota aí, estou acabando. Para se tornar um campeão, saiba discernir os tempos. Para a gente fechar, Josué capítulo 8, versículo de 1 a 2, o pessoal do louvor pode até entrar. Josué capítulo 8, versículo de 1 a 2. Aqui o povo está desanimado.
Lembra que eles saíram derrotados de Ai, e o final do versículo fala que eles saíram desanimados. Verso 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todos do exército e avance contra Ai. Eu entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e animais. Nossa, imagina o Acã, se ele pudesse ressuscitar, voltar no tempo e ver que por conta de uma batalha ele não podia pegar o que ele queria. Os capítulos seguintes mostram o restante da conquista. E o que eu percebo no restante da conquista é que em vários outros momentos Deus fala: isso pode redimir, isso você não precisa ficar longe, isso você pode tocar, isso você pode transformar, isso você pode pegar para você. Imagina o Acã, bobão, que não discerniu os tempos, não discerniu as instruções divinas, tocou no que não podia, só porque ele queria enriquecer, e depois ele podia pegar tudo na próxima batalha. Para 23, se você quer vencer, se você quer conquistar. Agora você está falando de 23, porque a gente já está na reta final do ano, e eu quero que você saia daqui com o motor ligado. Eu não quero que você comece a ligar teus motores em janeiro, para ver como que vai ser, paradeira, férias. Depois do carnaval eu começo a viver. Eu quero que você saia daqui já pegando velocidade, porque 23 é o teu ano. Então para 23, começa a discernir mais os tempos e as instruções de Deus para a tua vida. Começa a discernir o que Ele quer que você faz, o que Ele não quer que você faz, onde Ele quer que você se mete, onde Ele não quer que você se mete. Como que eu faço isso? Voltando a princípios básicos: Bíblia, jejum, oração, santidade. Reconhecendo que você é filho, e filiação te faz viver como tal. Por conta de uma batalha, Acã não foi vitorioso. Para fechar, João capítulo 12, versículo 24, digo a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem quer dar fruto? A gente tem que morrer para dar fruto. Morrer fala sobre morrer para as minhas vontades, morrer para as minhas paixões, morrer para o que eu quero fazer e viver para aquilo que Cristo quer que eu viva. Essa palavra, ela é muito básica. Eu vim orando para Deus sobre o que falar, com essa questão da copa na cabeça. E aí eu peguei esses versículos e eu comecei a pensar aqui. É muito básico isso, mas é muito que a gente precisa. Paulo fala assim: olha, assim como vocês estão crescendo nessas coisas, continuem a crescer nelas. E aí ele também vai falar: não é motivo de peso, mas é motivo de alegria, repetir algumas questões a vocês, porque é motivo de segurança. Talvez é tempo da gente voltar para essas questões também básicas, para a gente reavaliar o nosso coração e entender que talvez a gente não está fazendo do jeito certo. E como igreja de Jesus, se queremos de fato fazer valer esse favoritismo e sermos de fato campeões, não de uma Copa do Mundo que logo passa e já tem outra, mas da maior missão e do maior jogo de todos os tempos, que é o jogo da vida e da humanidade. Esses 3 passos são fundamentais. A gente precisa entender as regras do jogo, a gente precisa valorizar a nossa convocação, a gente precisa discernir os tempos, para que a gente saiba aquilo que a gente pode redimir e transformar, e aquilo que a gente não pode nem chegar perto, para que a gente possa fazer uma ocupação inteligente e madura. Nós não somos o Pink e o cérebro que vamos dominar o mundo. Nós somos a igreja de Jesus que vai servir com muita alegria, com muita firmeza, com cosmovisão bíblica, voltados à santidade, a princípios e a valores. E nós vamos restaurar aquilo que precisa ser restaurado nessa sociedade. Nós vamos tocar aquilo que precisa ser tocado. Nós vamos transformar aquilo que precisa ser transformado, não através do nosso braço, mas através do poder de Jesus que habita em nós. Mas para que o poder de Jesus se manifeste em nós e através de nós, o grão precisa, fala comigo, morrer. Fala, eu preciso morrer. Nós precisamos morrer. Morrer para o pecado, morrer para as nossas vontades, morrer para aquilo que não presta. Morrer para aquilo que Deus já falou, vaza.